Nesse curso de preparação profética, eu sinto um dos maiores princípios é a separação da alma e do espírito. Então, eu vou ler Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito. Penetra até a divisão de alma e espírito, e dos juntos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só a palavra de Deus viva, pode dividir a alma do espírito. E se não dividir a alma do espírito, estamos em religião. Esta diferença entre alma e espírito é um mistério guardado dos séculos e séculos, e no Velho Testamento não vê diferença entre alma e espírito. No Velho Testamento, durante todos os séculos, alma e espírito são sinônimos, trocável, E pode olhar no dicionário, por exemplo, e fala alma e espírito, mesma coisa. Então é um segredo, não diferencia, mas precisa diferenciar, para ter a palavra viva. Se não dividir a alma do espírito, nós temos palavra humana. Temos teologia, temos regras, temos filosofia, mas não temos vida. Agora eu vou para a criação do homem, Gênesis 1:26. Rapidamente nós vamos ver a anatomia do homem interior, a criação do homem e sua constituição. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domina ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós vemos que o homem é não animal. Ele, criado por Deus, na imagem dele, não é animal. Dois, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então temos pó da terra,
fôlego da vida. Então, pó da terra é o corpo, né? Material. Fôlego da vida é o espírito. Então, fôlego, espírito, entrando no pó, forma alma, né? Então, tem o homem 3 partidos, né? O Deus trino, né? Deus é trino. Este é o mistério da Trindade. Não pode explicar com raciocínio, mas é a palavra de Deus, revelação de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Um só Deus. 3 pessoas, um só Deus. Agora, na imagem de Deus, o homem vira 3 partidos. Espírito, alma e corpo. Está vendo aqui em Gênesis, né? Fôlego da vida, soprando. Pega o pó da terra, né? E sopra, fôlego da vida. Deus é espírito, Deus é vida. Então sopra no pó e forma a alma. O homem tem alma, mas o homem é alma. Primeiro Coríntios 15. O homem, juntando fogo da vida, o espírito, com pó da terra, forma alma. Por isso ele fez isso, né? Intersecção. Intersecção. Isto é a alma. Deus é espírito. Mas ele criou homem do pó. Soprou-lhe o fôlego da vida. Linguagem simbólica, né? Não temos entendimento sobre tudo, né? Não é um narrativo científico, né? Graças a Deus, porque ciência não entende. Tem que falar nessas palavras, fôlego da vida, né? Então, forma alma. O homem é alma, mas ele tem alma. Mas tem que dividir entre alma e o espírito. E só a palavra viva de Deus pode penetrar e dividir, como espada. E tão difícil dividir que nem tentou durante os tempos antigos, guardada até a encarnação do Verbo. Quando Cristo, Jesus de Nazaré, veio como Deus na carne, deu condição de separar a alma do espírito. Ele encarnou. Não pode entender isto antes, e difícil entender agora. Mas não foi falado sobre alma e espírito diferente durante os tempos antigos, não. Foi um segredo. Quando Cristo veio, ele veio, Deus veio, o Verbo veio na carne, podia dividir, entender entre alma e espírito. Porque ele veio como homem, mas era Deus, um Deus homem. Ele tinha espírito, mas ele era alma, mas ele é Deus. Talvez, não vamos entrar nos detalhes agora, né? Talvez outra hora, né? Mas quando ele veio como homem,
e morreu como homem, mas Deus, Ele liberou o Espírito de Deus homem, que pode morar em nós, porque o Espírito de Deus puro não pode morar no homem. Criatura, não pode. Pode pairar, mover, inspirar, mas não pode morar. Porque ele é homem, não é animal, mas homem, mas ele não é Deus ainda, né? Ele está destinado para a natureza divina. Eu vou ler este versículo em Coríntios. (44) Semeia-se corpo animal. Sua Bíblia fala corpo natural? Corpo natural. Corpo animal, corpo natural. Quer dizer, da terra mesmo. Né? É ressuscitado corpo espiritual. Corpo espiritual. Então eu mexi um pouco com religião oriental. E talvez você também pode... eles desprezam o corpo. O alvo é sair do corpo, permanentemente. Sair do corpo. A raiz do problema é o corpo. Talvez, nós às vezes pensamos a mesma coisa, né? Sair do corpo. Mas não é destino do homem. Ele vai ser ressuscitado com corpo espiritual. Mas isso necessita divisão da alma do espírito. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, o primeiro homem, Adão. Segundo homem, este Cristo, Jesus, o Verbo que encarnou. Segundo homem, tornou espírito vivificante. Então, a gente especula, né, sobre o alma vivente. A alma vivente precisa de vida, né? O espírito vivificante tem vida e dá vida, né? Diferente. A alma vivente ora por mim, precisa ser ajudado. Oh Deus, eu preciso de ti. Oh, sim, né? Carente, né? A alma vivente, graças a Deus. Mas tem almas mortas também, né? Tem que nascer de novo. Porque se não nascer de novo, está morto em pecado. Mas o destino é alma, espírito vivificante. Não tem tempo de pedir oração, de sentir necessidade. Está dando vida. Como o sol dá luz, calor, vida, o espírito vivificante emita, radia vida. Não tem outra coisa. Não tem outra ocupação. Dando vida. Você quer isto? Eu quero. Não quero mexer com precisando, né? Precisando. Parece um buraco negro, né? Mas dando vida é Deus. Nosso destino. Então, outra pergunta. Segundo Watchman Nee, eu sempre falo isso porque eu não tenho revelação sobre isso, mas eu acho que é certo o que ele falou. Ele estudou isto, escreveu. Acho que o único livro que ele escreveu é O Homem Espiritual. Os outros livros são discursos elaborados por outros. Mas ele escreveu este livro. Homem Espiritual. Então ele trata a alma, e trata espírito, trata corpo. Então, segundo ele,
o Espírito tem 3 faculdades. Intuição, você pode escrever, não sei se vou escrever. Intuição, o que é intuição? É, revelação. Conhecimento direto. Não precisa raciocínio, não. Faz um circuito curto. Curto-circuito. Não precisa raciocínio. Isso é a vantagem. Porque a alma mexe mesmo. Então, nosso alvo, irmãos, é discernir entre alma e espírito e entrar na palavra de Deus viva e eficaz, sabe? Para entender a palavra de Deus. Isto, meu peso hoje. Entender, vivificar a palavra de Deus, porque isso é a nossa vida. Única vida. Então, intuição, contato direto com Deus. Então, iluminação, revelação. A segunda faculdade é comunhão. Comunhão, nós temos o Espírito. Assim, isso não é o Espírito de Deus, né? Isso é o Espírito do homem. Agora, o Espírito de Deus pode invadir, nascer pelo Espírito, tem o Espírito de Deus no homem, nascer de novo, pelo Espírito. Temos o Espírito unindo com o Espírito do homem. Né? Então, quando ele nasce de novo e tem o Espírito de Deus, ele tem intuição, comunhão e consciência. Mas todo mundo não tem consciência, mesmo quem não. Eu creio que todo mundo tem consciência. E então essas coisas são misteriosas, porque a própria Jesus falou, nascer de novo como o vento, não sabe de onde vem, onde vai. Então não é só uma certa data, joelhar na frente e tudo assim, né? Tem que ter cuidado com às vezes eu vou falar coisas que assustam, né? Mas tem pessoas que nascem de novo e não sabem quando. Eu não estou falando que Deus tem netos. Não é crente porque você tem pais crentes firmes na igreja. Então foi criado no berço e tudo assim. Não, isso não é crente. Sabe orar e tudo. Não. Tem que nascer de novo, mas não necessariamente ir na frente e aceitar Cristo e ser batizado. Uma coisa misteriosa. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que não parecem são crentes, em aspas, mas têm comunhão. Tem comunhão. Coisas místicas às vezes, coisas acontecem. Então, Deus é livre, totalmente livre de fazer o que Ele bem quiser com pessoas. Ele não espera uma igreja evangélica, um pastor, teologia, nada disso. Ele move. E nossa tarefa é entender como Deus opera em nós e em outras pessoas. Não é categorias. Nós gostamos de categorias, rótulos, departamentos. É necessário, mas a árvore da conhecimento também é necessário para a nossa mente às vezes, não estou jogando tudo fora. Mas, cuidado porque Deus move. E Deus tem presença em muitos lugares onde não tem evangélicos, não tem nada de crente, mas tem uma certa influência de Deus. E tem que discernir isso. Né? Então, comunhão. Elenir perguntou, consciência. O homem tem consciência. Qualquer homem tem consciência. Romanos 2. A gente falou essa semana sobre as 7 edições da Palavra de Deus. Então seria mais ou menos isso. Às vezes não tem pessoas pregando o Evangelho, mas em toda a natureza e as demais coisas podem conhecer Deus e ter relacionamento com Deus através disso. Mas não
automaticamente, né? Tem que corresponder, né? Nós vamos mexer com 7 edições algum dia, né? Aqui, se Deus quiser. Mas uma das edições é consciência. Primeira é criação e outra é consciência. Depois começa, isto são testemunhos universais que Deus colocou no homem. Criação fora, consciência dentro. Agora, comunhão e intuição é uma área mais misteriosa, mas basicamente precisa nascer de novo para funcionar, não é? Eu fiquei pensando que a alma ela é resultante do espírito no corpo, né? Então, ela é resultado, né? Ela é a união dos dois. Mas como é que pode separar os dois, sendo que a alma ela é fruto do espírito no corpo? Não, mas é resultado, mas quando junta duas coisas, como em químico, né, e tudo, né? 2 elementos formam o terceiro elemento, separado, diferente, né? Por exemplo, ar, oxigênio e hidrogênio, né? Então, é diferente. Hidrogênio sem oxigênio é totalmente diferente. Então, a bomba atômica é baseada em separar e fundir de novo, assim, né? E mexe com elementos na criação, tem muitas possibilidades, né? Então, o homem é uma mistura do céu e da terra, né? Mas forma uma pessoa, é uma alma que não é animal, mas não é Deus. Né? Entende? Este é resultado, por isso eu não fiz isto. Não. Intersecção. Então, isto é do espírito, do corpo, mas a alma tem identidade. Tá? Mas agora, nossa tarefa é dividir, penetrar. Nossos pensamentos, intenções do coração são muito suspeitos. Então, quando o senhor fala em dividir a alma do espírito, o senhor quer dizer assim, entender o que vem da alma e o que vem do espírito, é isso? Não dividir assim, não. Separar a alma do espírito. Não, exatamente. Entendi. Dividir, assim, colocar no lugar certo, entender a diferença. Não pode dividir porque vai morrer no processo, né? É perigoso. Agora vamos passar para faculdades da alma. Intelecto, mente, cérebro, raciocínio. Muito importante e muito perigoso. Emoções e vontade. Segundo o Watchman Nee. Melhor análise que eu tenho achado. Eu geralmente não trato isso, mas se você quer diagrama completo, é corpo, é osso, carne e sangue, né? Mas fala lei do pecado, né? Que nossos membros. Tem muita pesquisa depois, né, irmãos, para entender essas coisas melhor, né? Na outra escola superior. Então, hoje eu decidi dar um exemplo desse processo, né? Espero que Deus vai nos ajudar. A estrutura básica da nossa visão profética é o seguinte: Jesus voltará para uma igreja gloriosa, segunda vez, né? Jesus voltará para uma igreja gloriosa. Então, isto é uma declaração.
Mas tem efeito? Não necessariamente não. Por quê? Porque a alma tem grande capacidade de banalizar, trivializar. Entendeu? A alma tem grande capacidade enorme, com raciocínio e emoção e tudo, para trivializar, banalizar, anestesiar essas verdades. Jesus voltará para a igreja gloriosa. Então eu queria dissecar essa declaração em 4 partes. Primeiro, Jesus. Quem é Jesus? Está entendendo? Está me acompanhando? Eu quero dissecar, analisar, separar pela ajuda de Deus dos nossos pensamentos humanos da palavra de Deus. Porque os profetas, veio a palavra de Deus a Isaías, bum! Né? Uma coisa forte. Pessoas caem prostradas. E pessoas são ressuscitadas, curadas e transformadas, tudo, com a palavra de Deus. Mas não fica. Jesus voltará para a igreja gloriosa. Tá bom. Muda quase nada na nossa vida. Quase nada. Quem é Jesus? Alguém quer falar? Nós vamos, várias pessoas podem falar quem é Jesus. Quem vai ser voluntário? Quem é Jesus? É o Filho de Deus, né? Hã? O Filho de Deus. Filho de Deus, certamente. Outra sugestão. O Verbo. Mais coisas. Cordeiro. Bom. Quem falou isso? Não, mas quem falou na Bíblia isso? João Batista. Tem autoridade, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Palavra de Deus. Outra. Messias. O que é isso, Messias? O que quer dizer Messias? Ungido. Ungido como? Pelo Espírito. Não, é. Porque ele é rei. Rei. Estou procurando isso. Ele é filho de Davi. Quem era Davi? Rei de Israel. E a palavra de Deus fala que não vai faltar descendente de Davi para nunca. Por quê? Porque o seu filho é Jesus. Ele não vai morrer. Ele ressuscitou uma vez e não vai morrer. Então, o filho de Davi é como seu pai, rei de Israel. Então, Elenir falou Messias, mas eu não vou por aí separar. Rei é Messias. Jesus, Deus salva. Cristo, ungido. Deus salva. Jesus. Ungido, rei. Pelo Espírito Santo. Quando ele batizou e levantou, o Espírito Santo desceu e falou, eis meu filho amado. Então, ele foi ungido pelo Espírito. E então, tem um versículo interessante em João 1. Quem está falando? Natanael. João 1, 49. Respondeu-lhe Natanael, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és rei de Israel. Colocou tudo, assim, né? Porque Jesus simplesmente falou onde ele estava, debaixo da figueira, né? E Jesus falou,
você está falando isso, você vai ver muita coisa além disso. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Podemos pôr isso também, porque ele sempre refere a si, Filho do Homem. Né? E Deus falou para Ezequiel e outros, né? Filho do Homem. Então Jesus tomou esse nome também, Filho do Homem. Então Jesus era Deus. Está escutando? Seu espírito está aberto. Ajuda-nos, ó Deus. Deus, o Criador dos céus e da terra, esse universo foi criado por alguém. Nós chamamos Deus. A palavra de Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho. O próximo versículo fala, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Deus enviou. Então, aquele versículo em Romanos 8 é que, Romanos 5, se Ele deu seu Filho, Ele não vai impedir todas as coisas, né? Romanos 8. Talvez eu não possa achar, mas... No sentido que Ele se deu seu Filho para nós, todas as outras coisas Ele vai nos dar, não tem problema. Romanos 8? Qual versículo? 32. Lê. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Então, por que nós não vivemos por isso? Por que temos problemas? Porque não cremos que Ele deu seu Filho. Se Ele deu seu Filho, deu tudo que Ele tinha, seu Filho, Pai, Filho, Deus, se Ele deu tudo, Ele não poupou, Ele vai dar tudo, né? Tudo. Mas não cremos isso, não. Por que não cremos? Por que não cremos esta palavra? Romanos 8, 32. Por que não cremos? Porque tem dúvida. O que está acontecendo? Falta de revelação, isso mesmo. E por que está acontecendo então, essa falta de revelação? Nós não sabemos quem é Jesus. Estamos usando alma ou espírito? Raciocínio. Nós sabemos ler português. Aprendemos português. Subjuntivo, verbo, tudo. Então Ele deu seu Filho. Não poupou seu Filho. Quem é Jesus, Filho de Deus? Está entendendo? Anestesiação, anestesia. Estamos anestesiados. Banal. Jesus, Filho de Deus. Tem cânticos, né? Evangelho. Nada acontece. Fica alegre. Nada muda. A alma está tomando conta, banalizando a palavra viva de Deus. E Jesus torna uma teologia, figura histórica, figura teológica. Meu Deus, abrir nossos olhos. Leia aquele versículo de novo. Em voz alta. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Depois ele prossegue para falar, nada vai separar, né? Nem cima, nem baixo, nem inferno, nem vida, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós lemos isso, às vezes tem um pouco de inspiração. Eu não estou querendo forçar nada, mas eu estou impressionado que precisamos discernir, entrar na palavra viva de Deus sobre esses fatos, né? Jesus é filho de Deus, Cordeiro de Deus, sacrifício perfeito, que tira o pecado do mundo. Não só pessoas olhando e querendo aceitar Cristo como Salvador pessoal. Ele tira o pecado do mundo. Rei de Israel. Então Deus faz caso de importar suas promessas a Abraão. Outro assunto grande. Ele pegou Abraão, levou ele de uma terra para outra terra e falou, vou multiplicar sua descendência como a areia do mar e estrelas do céu. Ele fez? Fez. Então, uma grande história, talvez está acompanhando isso com Haroldo, né? As 7 alianças, né? Uma história tremenda. Mas ele faz caso de ser chamado o rei de Israel. Deus não esqueceu Israel. Não vai ter noiva, podemos até falar noiva, né? O noivo. Noivo. Então, Jesus voltará para uma igreja gloriosa como noiva, mas ele não voltará até Israel natural estar unido com Israel espiritual, reconciliado. Israel é importante. Eleanor está me chamando para explicar para os alunos da 7ª e 8ª série na escola cristã sobre Iraque. Eu vou falar com a ajuda de Deus, né? Mas eu não vou esperar todo mundo concordar do jeito nenhum, né? Mas o problema de Iraque é Israel. Segunda vinda de Cristo depende de Israel. A igreja gloriosa inclui Israel. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O escândalo de particularidade, né? Ele escolheu Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Aquela bagunça toda, 12 filhos. Aquela luta, né? Depois José no Egito. Tirou do Egito com mão estendida, milagres, colocou na terra que ele prometeu a Abraão. Depois, tempos de confusão, depois chegou Davi. E depois cativeiro e tudo. Mas ainda Israel está no mapa, no meio dos árabes. Esse Jesus voltará para o povo reconciliado, Israel e a igreja. Não voltar a qualquer momento, não. Ele vai voltar para a igreja preparada. Isto inclui Israel natural.
Salmos 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos os que te amam. Jerusalém é muito importante. Todo mundo preocupado com Israel. Esse problema de Palestina e Israel. Todo mundo. Tem o mesmo tanto de judeus em Nova York do que em Israel. Né? Mas é o lugar onde e os árabes não aceitam. Estamos em tempos históricos, né, irmãos? Tempos históricos, viu? Eu li uma coisa outro dia que eu achei tão interessante. Ele falou assim, Terceira Guerra Mundial começou em 11 de setembro de 2001. Terceira Guerra Mundial começou 11 de setembro. Uma nova guerra. Não, ninguém sabe quando vai terminar. Ou como vai ganhar. Mas Iraque está envolvido nisto. Mas Jesus é o rei de Israel. Quem fala em Apocalipse, rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus era judeu. Filho do homem, filho de Deus, cordeiro de Deus, sacrifício perfeito. Então, eu não sei sobre o futuro, irmãos, mas eu sinto que Deus vai precisar de uma companhia profética que vai meditar sobre essas verdades, separando o humano do divino, separando a alma do espírito, meditar sobre. Eu estou só dando um exemplo, eu não estou fazendo muito bem. Eu estou tentando, né? Mas eu não sou exemplo também. Mas eu sinto que precisa de uma companhia profética que vai meditar sobre essas coisas. Meditar. E por exemplo, os chineses, eu falo chineses, eles gostam de orar, ler e orar. O problema é que eles fazem uma prática disso, né? Mas é boa ideia de ler como oração. Por exemplo, aquele versículo que ele leu, Romanos 8, 32, pode ler e orar. Me tocou. Como ele não pode dar todas as coisas que ele não propôs seu próprio filho? Então eu sinto que essa companhia profética precisa meditar diariamente sobre as coisas e começar a cantar. Eu dei estudos em Rubiataba naqueles dias, né? Quando eu terminei meu estudo, por exemplo, sobre Efésios, alguém pode fazer uma cântica sobre isso. Eu senti fazer isso. Eu não desanimei, não veio aquela noite, mas depois, cânticos proféticos. Saiu da palavra. Várias pessoas. Mas nós cantamos, profetizando, sabe? Eu sinto que não terminou este processo de cantar profeticamente. Davi colocou cantores para... Não foi 24 horas? Coríntios fala sobre isso, né? Ele colocou cantores sobre 24 horas, cantando para o povo, não. Cantando para Deus. Deus está escutando nós, que nós falamos. Ele falou, Ele quer nos responder. Que Ele fala no Espírito. Não só cânticos humanos, e tem seu lugar. Como a Bíblia tem seu lugar. Mas cantando no Espírito. Música tem poder, sabe? Música tem poder sobre poderes e potestades e sobre Deus, né? Tem poder.
Agora tem outro lado, né? Música tem poder que vem das trevas para incitar demônios mesmo. Talvez você tenha visto filmes sobre eles. Eu tenho visto, né? Eles ficam batendo. A menina fica assim, né? Pá! O espírito cai nela, ela está cheia de demônio. Pode fazer qualquer coisa. Cheio de Satanás, né? Isso, música precisa bater tambores, mas isso é o lado demoníaco. Mas tem lado de música, né? Tem que, agora estou em outro assunto meio delicado, né? Tem música na igreja que não é do Espírito. Eu tenho que ter cuidado, né? Mas tem música que não é do Espírito, é da alma. E se não ter cuidado, pode descer para outra região. Rock. Muita coisa. Você tem visto na televisão pessoas, milhares lá, entrando, gritando assim, né? Demoniado. Multidões. Eles são famosos. Ganha demais, né? Música tem poder e precisamos de entrar nesse poder de Deus com música e não é da alma. Usa palavras proféticas e o ritmo e coisas que são no espírito, né? Não incita o corpo, não incita as coisas da carne. Tem que ter cuidado, certo? Eleanor está ensinando sobre o Francis Schaeffer, né? Ele tem uma ideia tão importante, ele fala debaixo da linha de desespero. A uma certa ponto na história, o homem perdeu a esperança de um Deus de ordem. Então passou baixo, então a música, painting, arte, tudo entrou desceu. Então a confusão, né? Eu vi uma pessoa que pintou a tela pretinho, tudo. E foi grande valor. Ele entrou na última fase de desespero, tudo preto. Pessoa admirando. Mas tem outras coisas antes disso, né? Coisa esquisita, né? E música também, assim, né? Então, precisamos de dividir entre alma e espírito, entrar em contato com Deus e começar a meditar na palavra revelada pelo Espírito, não entendida só pela mente, e começar a profetizar e cantar e orar, e Deus vai vir, Ele vai descer, vai batizar no Espírito, vai profetizar, eu não sei o que pode acontecer, mas música é poderoso junto com palavras proféticas. Eu vi um filme anos atrás sobre Harold Williams, que veio para São Paulo nos anos de 50, né? E foi milagres acontecendo. Depois saiu, eu não esqueci, porque eu estava lá na minha terra, né? Mas vi o filme de brasileiros cantando nas ruas, ainda para batizar, né? Não foi precioso. Né? Cantando, brasileiros sabem cantar, né? Eles têm muito assim, né? Então, eles têm essa vantagem natural que brasileiros têm, mas pode ser consagrado, né? Santificado. Então, eu espero ver isso ainda. Brasileiros cheios daquela alegria, né? E dissipa tudo na carnaval, tudo assim, aquela coisa do demônio, né? Mas eles têm dom natural de cantar e ficar alegre, né? E imagina o que acontece, porque eu vi passando pelas ruas, né? Cantando assim, né? Eu senti tanta emoção, estava cantando ainda para batizar, no rio para batizar.
Então, isto vai, se posso profetizar, Amém. eu posso falar pelo menos que vai acontecer de novo. Todo o Brasil, cantando, não sobre aceitar Jesus, não, sobre Jesus voltará. Não aceita Jesus, vem para a nossa igreja. Não, isto passou, disco velho. Tem que profetizar e cantar sobre Jesus voltará, Rei de Israel, Cordeiro de Deus, que foi morto. Aleluia. Nós precisamos meditar sobre essas coisas e preparar, porque Deus quer usar instrumentos para meditar, profetizar, orar, cantar sobre a palavra de Deus. Estou falando, né? E lá em Rubiataba começamos, eu chamei meus filhos e outros para pregar na praça, né? Eu percebi, quando meus filhos estavam falando coisas boas, mas não com muita unção. Então a pessoa está difícil juntar a pessoa. Mas quando alguém pegou unção, tem presenciado isso? Minha filha Catarina começou a falar Zaqueias, subiu na árvore para ver Jesus. Ela entrou uma unção do Espírito sobre a palavra bíblica, né? Pessoas do mundo entendem a unção do Espírito. Imagina isso acontece sempre. Aleluia! Sempre saindo para a rua, cantando, pregando, anunciando a vinda de Jesus. A vinda! Agora precisamos passar para a segunda. Seu João, só eu fiquei presa numa coisa que o senhor falou lá atrás. Que Deus não espera uma igreja evangélica, mas Ele espera que a gente entenda o mover dele, né? E é o que precisa acontecer hoje. Porque às vezes a gente fica muito preocupado com a nossa igreja, né? E tudo, e não está entendendo onde Deus está movendo, o que Deus está fazendo. Tem nada a ver com instituição, organização, prédio, pastor. Tem nada a ver com isto. Isto veio de ordem. Tem a ver com o mover do Espírito nas pessoas que estão entendendo que é do Espírito e que é da alma. Entender mesmo. E começa a orar e cantar sobre isso, sabe? Não precisa esperar mais, né? Não precisa esperar. Eles falam, Jesus vem em qualquer momento. Ele não vem, mas esta coisa pode vir a qualquer momento. Não tem problema. Não tem data sobre isto. Sobre sair, profetizar, cantar e orar. Glória a Jesus. Agora estou passando para o segundo ponto. Primeiro é quem é Jesus. Espero que ajudou um pouco. Segundo ponto é 2 vezes. Jesus voltará. Quer dizer, ele veio uma vez, né? Será que Jesus voltará? Ele veio a primeira vez. Tão importante que nós falamos, escreve na página a data. Antes de Cristo e depois de Cristo. É uma data divisora, né? Divisora. Né? Toda a história é dividida antes da primeira vinda de Cristo e depois. Todo mundo tem que aceitar isso. A cultura cristã dominou o mundo inteiro através desse terrível imperialismo, mas dominou. E a data em todo mundo, quase todo, acho que tem lugares que rejeitam isso, né? Mas geralmente civilização usa data da primeira vinda de Cristo. Tão importante. Ele veio a primeira vez. Então vamos ler dois versículos.
Tem que ficar perto da Bíblia sempre, né? Atos 1. Eu estava pagando mensalidade da minha filha na escola cristã. Então eu era crente e tudo, mas eu estava meio indiferente sobre a segunda vinda. Então esta secretária da escola, uma moça, né? Ela olhou para mim, né? Eu não esqueci isso. Mostra poder de testemunho, né? Ela olhou para mim. Você crê na volta de Jesus? Assim, eu fiquei tentando evitar, né? Eu não estava muito firme sobre isto. Ela citou esse versículo na hora. Atos 1. Onde está? 11. Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como o céu o vistes ir. Ela citou aquele versículo, né? Simplicidade dela. Né? Eu não falei nada, mas eu saiu assim, impressionada. Você crê que está esperando a volta de Jesus? Cheia de coisas assim. Mas, então, Jesus foi no corpo, não foi? Ele subiu, né? Jesus subiu no corpo. Você crê? Ele subiu no corpo. Foi uma visão? Não, foi um evento histórico, né? Aconteceu no espaço. Ele subiu no corpo. Então os anjos tinham um certo senso de humor, né? Por que está olhando? Ou quem não ia olhar? Quem não pode deixar de olhar, né? Então, por que está olhando assim, varões galileus, né? Porque a maneira que ele foi, ele volta. Então ele volta no corpo, né? Segunda vez. Parece o único momento na história do homem que um homem ressuscitou e vai voltar depois. Segunda vez. Ato cósmico, né? Ele veio a primeira vez, encarnou. Segunda vez, ele voltará para reinar. Rei de Israel. Você e nós não somos muito impressionados com isso, né? Nossos planos de ganhar dinheiro e prosseguir nossa carreira e fazer nossos planos e tudo. Né? Nada muda. Porque estamos na alma. E temos sinais que ele voltará. Temos confirmação. Israel voltou. Tem guerra juntando em volta de Jerusalém. Ele voltará. Mas geralmente nossos planos ficam no mesmo, né? Eu não estou encorajando ninguém para ficar fanático, mas pode mudar nossos planos drasticamente, né? Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Nossa salvação está na volta de Jesus, segunda vez. Os que o esperam. Não vai tratar pecado, sem pecado, não vai mexer com pecado. Se você tem pecado naquela hora, não tem esperança. Tem que ficar sem pecado agora. Por causa de primeira vinda, tem todos os recursos para santificar
pela palavra de Deus. Se tem problema e pecado, na segunda vez, não tem mais chance. Os mortos vão ressuscitar, os vivos vão arrebatar na segunda vinda de Cristo. Oh, que dia glorioso, que coisa, irmãos. Então falta a relação tanto da primeira quanto da segunda. Tem falta de revelação de Cristo, como ele, quem Ele é, e o resultado da primeira vinda, produto que produz, né? E segunda. Tem tarefa, né, irmãos? Esse versículo me fez muito interessante. No final dele, não querendo alterar a ordem da Bíblia aqui, mas ele poderia ser lido dessa maneira também. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, aí o versículo diz, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Mas poderia ser lido, aparecerá segunda vez aos que, sem pecado, o aguardam para a salvação. Poderia? Acho que poderia. Né? Porque... Ele não vai tratar pecado. Exato. Não, eu entendo que ele não vai tratar pecado. Primeira vez tratou. Primeiro tratou, Cordeiro de Deus, ele tratou pecado plenamente e podemos ter santificação pela primeira vez. Segunda vez, não. Outro assunto. Glorificação do corpo na volta de Jesus no corpo dele. Corpo espiritual. O espírito fica santificado pela nascer de novo, né? E o corpo vai ser glorificado nas voltas de Cristo. Agora nossa tarefa é a alma, né? Salvação da nossa alma é uma luta contínua para prosseguir, né? Pela palavra de Deus, pela oração. Né? A salvação da alma é um processo. A salvação do Espírito era nascer de novo. Tem que fazer contato com Deus no nosso Espírito. Então, o Espírito entrando no nosso Espírito pode dominar a alma e a alma dominar o corpo. Né? Então, este processo tem que continuar e vai ser a salvação da alma. Então, quando Jesus voltará, não precisa nada de mais da salvação da alma, vai glorificar o corpo. Né? O homem, por isso fala salvação. Nossa salvação é a segunda. Então, a ordem seria essa, né? Do jeito que está, espírito domina a alma e a alma domina o corpo. Estaria invertido no caso, né? O corpo, a alma está dominando o corpo e o corpo está dominando o espírito. Porque pode tentar, pode pedir oração, pode jejuar, mas você não consegue dominar o corpo. Não consegue. Sua alma não tem poder sobre o corpo, porque tem outro espírito mais poderoso, Satanás aqui, né? Ele é príncipe deste mundo. Então ele entra, ele está no mundo, o corpo está em contato com o mundo, tentações, música, ambições e tudo. Então ele domina a alma mesmo, e você com o espírito dormente não pode dominar a alma. Né? Mas o Espírito de Deus entrar, isso é Romanos 8. Né? Quando o Espírito de Deus entrar no nosso espírito, nós temos poder de Deus, que é mais poderoso de Satanás, de dominar a alma. E a alma pode falar, eu devo nada para o corpo. Para isto. Eu vou inclinar pelo Espírito. E o corpo não pode continuar. A lei do pecado está quebrada pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então a salvação completa vem na volta de Jesus. Nós precisamos agora entrar nesta luta, essa salvação da alma. Agora é hora de entrar nisto. Santificação da alma.
pela fé na palavra de Deus. E precisamos uns aos outros, né? Precisamos. Eu estou impressionado com isso. Eu tenho experiências e revelações de tudo, mas eu estou muito fraco sem ser exortado junto com os outros, né? Precisamos do corpo. Este é o processo que Deus quer agora. Estamos. Mas você entende isto? Quantos dias da semana você entende que você está no Espírito? Vamos ler Romanos 8:9. Este é o versículo chave. É para mostrar que pode banalizar esse versículo. Você pode perguntar a uma congregação grande de crentes: quem crê na volta de Jesus? Por que eles fazem isto? Estão banalizando. Eles ficam envergonhados de falar não crer, mas nada muda, eles não creem na volta. Eles creem na mente. Se crer que Jesus voltará e sua salvação depende disto, você vai fazer planos detalhados sobre sua vida para frente. Vai tirar coisas que não prestam, ilusões, fantasias. Meu Deus, nos ajude. Ele está querendo chamar um exército profético. Romanos 8:9. Vamos ler 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Pergunta: como? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Como será? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, o argumento é o seguinte: quem tem Cristo aqui? Como você tem Cristo? Como você tem Cristo, Leonardo? Creio no sacrifício dele. Eu creio no sacrifício dele, nas promessas dele. Não. Quem falou isso? Você tem Cristo, essa é uma pergunta, talvez uma. Você não pode ter Cristo porque Ele está na destra de Deus. Onde está Cristo? Em seu coração comum. Pelo Espírito, certo? Então, quem aceita Cristo em sua vida, tem Cristo em sua vida pelo Espírito. E isso não é batismo no Espírito, né? E batismo no Espírito deve ser ao mesmo tempo, né? Mas isso não tem nada a ver com batismo falando em línguas. Você tem Cristo, tem o Espírito de Cristo, certo? Tem o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é diferente do Espírito Santo? Não. Não deixa ninguém te enganar. Se você tem o Espírito de Cristo, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você está no Espírito. O Espírito está em você. Se você tem o Espírito em você, você está no Espírito, certo? Se está no Espírito, está na carne? Não. Fala não. Não! Não! Versículo simples, né? Se não está na carne, você vai agradar a carne? Loucura, né? Não somos devedores à carne. Porque estamos no Espírito. Como você está no Espírito, Wender? Por que você está? Você está no Espírito? Como? Porque o Espírito está em mim, né? O Espírito está em mim. Não, a lei do espiritual é se está
no Espírito, o Espírito está em você, né? Eu sempre falo sobre água, né? Se bebe água, a água está dentro. Se pula na piscina, a água está fora, né? Mas isto, a lei dá 3 dimensões. Se pula na piscina, a água está não dentro, está fora. Se bebe água, a água não está fora, está dentro. Mas no mundo espiritual, entrar no Espírito é a mesma coisa que o Espírito entrar em você. Certo? Então, esse é o argumento. Você tem o Espírito de Deus porque você tem Cristo. Se você tem o Espírito de Deus porque você tem Cristo, você está no Espírito. Se está no Espírito, não está na carne. Agora, isso não é fácil, Ilma, de praticar, né? Você acha fácil? Não. Por que a gente tem essa luta e tal com o pecado, se o Espírito ele já está em nós? Por que a gente ainda peca? Se pecar, você está enganado. Uma grande mentira que você ainda está na carne, vai ficar lá até Jesus voltar. Só Jesus voltando você vai ter vitória sobre pecado. Tem que pedir oração e tudo, mas não tem jeito. Como o Leonardo falou sábado passado, eu pensava que pecar até o fim. Mas se tem o santo em nós, não devemos pecar. Mas por que não praticamos? Porque estamos anestesiados, está na alma, 24 horas por dia. Precisamos a igreja é para meditar sobre essas coisas, né? Meditar, ler e orar, cantar, profetizar. Assim, estimular nossas mentes. Né? Profetizar, está no Espírito. Tá, assim, né? Assim, né? O senhor fala que a gente está na alma, o senhor está querendo dizer que não está mortificando as obras da carne, é isso? Está vivendo esse mundo natural, só pensando nesse mundo natural. Isso é estar na alma. Não, mas, na verdade, não estamos na alma, né? Estamos no Espírito, mas a nossa mente fica só pensando nas coisas da terra. É nesse ponto que o senhor quer falar. Está na alma porque está ignorando as coisas que Deus fala. Levando a palavra de Deus assim como banalidade. Eu creio na volta de Cristo. Claro. Colossenses fala isso, né? Pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Então, um jeito da gente inclinar para a nossa natureza real, que nós estamos no Espírito, temos o Espírito Santo. Então, se nós estamos no Espírito, temos que inclinar para isso, né? Então, a maneira é elevar a mente. Maneira? Como? Eu fiz a pergunta para o senhor, mas eu fiquei pensando aqui também que a gente tem que viver essa vida natural na Terra. Como? Nós temos que viver essa vida natural também. Tem que viver, mas tem que ter contato com Deus. Se você comer 3 vezes por dia para manter a saúde física, você não tem tempo separado para Deus, eu não garanto nada. Se não tem contato especial com Deus, pelo menos meia hora, por exemplo, né? Você está em perigo. Tem que alimentar da palavra escrita, orar, juntar família, se criança orando religiosamente, nem rotina, para. Não quero oração assim, não. É a mesma coisa, todo dia, a mesma oração. Tá. Ora, abençoa tia Maria, tudo assim, né? Tá, assim, né? Não. Presta atenção na palavra de Deus, tentar discernir que vem vivificado ou só rotina. Tem que conversar sobre problemas. Tem problemas entre pessoas, você sabe isto? Tem problemas entre pessoas na mesma casa. Tem que consertar, confessar, perdoar, orar sobre os alvos da família, finanças, planos e tudo, né?
E sozinho tem que manter contato com Deus. Cada um tem seu ritmo, tem seu jeito, né? Mas tem que manter contato com Deus. Então pode prosseguir, né? Mas mesmo que tiver isto durante o tempo, né? Lavando os pratos e dirigindo o carro na escola, fábrica, você pode ter contato com Deus, não pode? Tem contato de Deus, tem uma coisa que vem do Espírito, né? Não, mas tem que ter estimular isso, né? Com tempo mais separado. Então é assim que vai vir a revelação, né? Tem que deixar tempo, porque tem muita coisa na cabeça, né? Muita coisa na vida que tem que calmar, né? Tem que calmar. Às vezes leva tempo para calmar, né? E assim voltamos sempre para a palavra viva, discernindo, nutrindo esta palavra. E na igreja também, na Assembleia dos Santos, né? Congregando, pode exortar. Apocalipse 12 diz, o serpente estava perto, o dragão, né? Para matar o filho e varão. Mas o filho e varão é os vencedores. O filho e varão vai nascer da mulher. A mulher é gloriosa, né? 12 estrelas, Israel, sol de Jesus, né? A mulher é preparada. Vai dar luz. E Satanás sabe, né? Está pronto. Esta hora de nascer um vencedor. Está pronto para matar, mas não vai me matar. Ele vai subir para os lugares celestiais, lugar de intercessão, lugar no Espírito, em Cristo, amém? Amém. Em Cristo. E vai começar a lutar, né? Com as armas do Espírito, interceder para a igreja. Esta hora está chegando, parece. Eu estou sentindo, porque eu estou atormentado, eu estou lutando, parece uma luta mortal. Realmente. Para apagar esta palavra. Para matar pessoas que entendem alguma coisa, né? Oh, meu Deus, meu Deus. Mas Ele venceu. Ele está em nós e precisamos ler, orar e cantar esta verdade, né? Venceremos juntos. Não temos livre-arbítrio, mas temos Jesus, que escolheu. E essa mentira tem que ser derrotada, desmascarada, né? Essa mentira. Você precisa fazer melhor. Imagina você fazendo isso de novo, pecando de novo. Essa é mentira. Eu sempre falo, cai para frente. Você vai cair, mas levanta. Ele vai nos vencer, Satanás, de qualquer jeito, se não tomamos cuidado. Mas temos a palavra de Deus, e está sendo revelado mais e mais, e precisamos de orar um para o outro, e como juntar, né? E avançar, né? Mas algo vai nascer, né? O vencedor. O filho e varão, o meu entendimento, é o companheiro de vencedor. Não temos vitória ainda, né? Temos Cristo, Ele é vitorioso, mas precisamos de entrar. Vocês não sentem que tem que rompimento. Então, esse exército vai começar. Esse é Joel 2, exército. Você estuda Joel 2, a primeira metade, né? Eles entram, né? Eles entram junto, né? Pulam os muros, entram as janelas, nada! E Joel 2, interessante, fala, não se bate no outro. Não bate no outro. Não bate, é todo mundo avançando. Todo mundo vencedor. É mesmo.
Então, nota que eles viram a civilização, cultura moderna queimando. Eles queimam tudo. Palavra profética, eles queimam. Profetiza contra a Babilônia, contra o sistema, contra a cultura, contra a religião. Vai ter uma companhia profética. 2 testemunhas, lembra? 2 testemunhas. No Apocalipse 11. Eles... Eu não sei quando, mas vamos esperar isso, né? Vamos esperar isso, porque estamos... aleluia! Oh, Deus! Aleluia! Trombeta está tocando. Está cultando. Israel está lá. Exércitos em volta. A palavra tem que abrir nossos olhos, né? O relógio está tocando de novo. O tempo dos gentios está afinando. Gentios está afinando. Israel voltou. Eles têm Jerusalém. E os árabes, os anticristos estão furiosos. Furioso. Vamos jogar Israel no mar. Vamos matar Israel. Imagina. E o grande poderes do Ocidente fala, vamos ter tolerância. Muçulmano é boa religião, só tem que tolerar. Tem nada, é anticristo. Mas não para odiar pessoas. Não podemos começar a perseguir árabes e muçulmanos, mas tem que entender quem está atuando atrás disto. Yasser Arafat sempre fala, nós vamos ter nosso estado, capital Jerusalém. Isso é anticristo, abominação. Jerusalém não é capital do Estado palestino. Jerusalém é capital do rei Davi. Jesus voltará para Jerusalém. Não é escrito? Está escrito. Aleluia. Estamos tormentados, querendo nos matar, irmãos, não é? Querendo nos matar. Este filho de Abraão está, né? Você sente isto? Eu sinto isto. Acabar conosco. Acabar, não adianta, não adianta. Não adianta. Mas não vamos ceder. Né? Você pode ficar alegre. Você pode ficar alegre. Nós vamos ficar alegres, né? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Porque tem muita oposição, né, contra essa verdade, muita coisa. Muita coisa. Televisão mesmo, televisão e as coisas que acontecem. Tem oposição contra essa palavra. Contra isso aí. E escondendo, não é opondo de frente a ela, porque se fosse se opor a ela, ia mostrar que ela existe, mas não é assim, é uma posição que camufla essa verdade, que esconde, que quer abafar essa verdade. Todo tipo. Isso é se uma coisa não funciona, outra, joga outra, né? Televisão, depois internet, depois isso, depois aquilo. Né? E não aguentamos, a carne não aguenta. Eu não aguento, muitas vezes eu falo, vale a pena. Francamente, eu não vou aguentar isso se não Deus operar. Dia e noite, né? Mas estou sim, falando junto com nós, né? Que nós vamos vencer nele. Se eu começo a cair, você me levanta, sabe? Depois eu vou levantar você. Meu Deus. Eu estou lendo um livro que muitos outros estão lendo no quarto também. Daniel pegou ele é um de John Fox, Os Mártires da Igreja, né? O livro dos Mártires, de John Fox. E é tanta coisa, ele vai através de séculos falando daqueles que morreram. Interessante, é um negócio tão interessante que geralmente, na maioria das vezes, o soldado que arranca a cabeça do cristão, ele se converte. Aí depois ele é mesmo perseguido pela fé e vai gerando até os nossos dias, né? Eu estava lendo o próprio
próprio Jesus falando que ele, como ele padeceu, cabia a nós também padecer, né? Naquela época da igreja primitiva, o padecimento era um padecimento mais ostensivo, na carne mesmo, mas hoje o nosso padecimento é esse, é essa coisa que abafa a verdade. A gente vai, né, a gente se sente mal, parece que a gente está andando contra a maré, a gente sabe que está certo, mas as coisas parecem que não... É tudo contra essa verdade, tudo contra esse é impossível. É um martírio, mas a gente sabe que é a verdade, né? E que triunfará. Um livro. Ele venceu. Ouvindo essa palavra, né? A gente vê que a maioria das pessoas hoje dentro das igrejas, a experiência que elas acham que tiveram com o Senhor foi só no nível da alma, então. Por isso não é uma transformação de vida, né? Porque só fica aquele choro superficial, mas uma profundidade. E passa, né? Passa como espuma, né? Mesma coisa. Satanás está totalmente alegre com isso. E você não acha que para isso é preciso um discernimento espiritual para entender quem está na alma, quem está no espírito? É o primeiro passo. Entender que tem diferença e começa a observar sua vida. Observar outros, né? Se não entender que tem diferença, não vai observar nada, tudo junto, né? Mas se começa a entender que tem diferença entre alma e espírito, vai começar a observar. Observa. Você pode, por exemplo, ficar, assim, né? Depois, o que aconteceu? Não foi muita coisa, não. Foi na alma. Você acha que uma experiência genuína com Deus, ela não precisa da alma, ela vai direto no espírito, ou a alma participa disso, mas ela não é importante, né? Vem pelo espírito, mas deve descer para a alma. A alma é importante. Só no espírito você tipo de misticismo, né? Não tem nada prática. Tem que descer para a mente. Você tem que Schaeffer, né? Ele é muito bom para explicar que Deus fala e o homem tem que falar. Tem que ter frases verbalizadas, né? Então, o que acontece no espírito, você deve descer para verbalizar. Né? Emoção é importante também, pelo espírito. Mas tem essas emoções tudo na alma que... A gente vê um exemplo disso aqui que o Daniel perguntou. Eu até, quando você estava falando, me veio e eu separei aqui com o marcador sobre a incredulidade de Tomé. Muitas vezes a gente critica Tomé porque ele foi incrédulo, mas a Bíblia não fala que ele não creu que Jesus Cristo não poderia ressuscitar, mas eu acho que essa incredulidade dele era mais uma sede que aquilo fosse verdade. Ele queria estar presente, a primeira aparição ele perdeu, então ele desejou estar presente, aí fala assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vi, e nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Esse aqui não está crendo que Jesus Cristo ressuscitasse, não. Mas ele perdeu aquela oportunidade, ele queria ver de novo. Aí, porque isso tudo para mostrar que a alma participa do processo de revelação, mas primeiro vem de Deus, né? Desce para a alma e a alma acha aquele ponto. Então ele fala assim, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhe, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas chagas. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé, olha, a partir da dúvida, que segundo aqui, né, é um atributo do intelecto, né, das emoções, a dúvida faz parte da alma, vem a revelação. E Tomé o que diz, ó, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ele teve a revelação de que é a única vez que os discípulos de Jesus todos têm revelação de Jesus como Deus. Ele, Senhor meu e Deus meu. Ele fala assim, né? A partir de uma dúvida que nasceu na alma, mas
de um desejo de ver a Jesus Cristo, ver a ressurreição de Jesus Cristo concretizada. Não que ele duvidasse, né? Mas aqui a alma dele desejou tanto ver, sabe, aquela vontade de ver, que gerou uma revelação desse nível. E a partir dessa revelação chegou a promessa para nós, né? Bem-aventurados que não viram e creram, né? Promessa para a gente, a partir de uma dúvida gerada, assim, pelo Espírito, eu creio, mas que passou pela alma de Tomé. A dúvida não foi do Espírito, né? Como? Não, a dúvida não é do Espírito, mas duvidar não é pecado, se você está com sinceridade. É aquela coisa, acho que vai muito de você questionar, de querer saber, de querer ver, mas não... Algumas vezes é necessário questionar. Exato. Abraão questionou. Claro. Esse servo é meu herdeiro? Por favor, fala. Ele falou, Deus falou. Tem que falou. Agora com o espírito de querer ver a coisa revelada. Mas o alma precisa participar, né? Mas não pode tomar a frente. Não. Aquela astúcia da alma não presta, né? O espírito entende as coisas de Deus e pode passar para a alma para ensinar a alma não pode tomar a frente. E nós vamos estudar essas coisas na nossa vida, né? Precisa estudar, observar. Deus vai nos ensinar, se queremos, né? Se queremos, Ele vai nos ensinar. E pode usar-nos para ensinar outros, né? Tem pessoas que têm excesso de emoção, né? Excesso de manifestação. Às vezes não é necessário, né? Não deve, não, vai acabar. Sim, medo de coisas falsas e vai acabar quietando. Satanás gosta disso. É preferível riscar, né? Entrar. Um lado pensa que Israel acabou e a igreja tomou o lugar de Israel, né? Outra opção é Israel vai reinar na terra e a igreja no céu, né? Outra opção. Errado. Vai unir mesmo povo, novo homem, corpo de Cristo, noiva. Agora, essa união não quer dizer que é de espaço, geograficamente falando. Essa união vai acontecer de coração, né? De Deus recebendo a Cristo e assim formando um povo só. Não que vamos começar a entrar na cultura judaica. Não. Tem que assim, subir para Israel, querendo falar, tem que conhecer Israel, tem que subir para Israel. Precisamos deles. Nós gentios precisamos deles. E eles precisam de nós. Tem barreira, tem parede de separação. Agora, Sr. João, a respeito, uma das primeiras coisas que o Léo falou, a respeito assim, da alma ter que ser imparcial, mas tem hora assim que ela parece estar voltada mais para um lado. Parece que foi o irmão mesmo que eu vi explicando uma vez que o homem, quando Deus fez, a alma do homem no Éden, ela se inclinava para Deus. Depois da queda, que até aquela negócio, o Senhor explicou que era o homem espírito, alma e corpo, mas depois que ele caiu, inverteu os valores. Era o espírito que ficava dominando a alma e assim o corpo ficava sujeito ao espírito e à alma. Mas depois com a queda, aí inverteu, né? O corpo ficou dominando a alma. Ele morreu. Morto, o espírito era morto, né? Assim, como chama? Mas aí com a vinda de Cristo, aí a verdade é que as coisas voltaram. Que essa verdade está sendo entendida só no nível da alma e não veio para o Espírito, né? Por isso que não tem... por isso que a alma ainda está voltada para o corpo. A questão de não receber no Espírito. Está totalmente envolvida com mentira, né? E nossa tarefa é
Testificar a palavra de Deus para desmarcar esta mentira, né? Testificar a verdade, estamos no Espírito, não, testificar e desmentir essas coisas, né? Esse é o nosso ministério, né? Para os outros e para todos que querem escutar, falar a verdade. Mas não tem jeito sem a palavra de Deus. Não, sem palavra de Deus estamos perdidos. Com conhecimento, com raciocínio. Não. Pedro, né, quando chegou na casa de Cornélio, ele mal começou a falar, o Espírito desceu, todo mundo teve a revelação e logo receberam o Espírito e já mudaram, a mudança de vida era assim. Aqui não, o pastor prega, fala, o pessoal, é mesmo, mas não traz mudança, não traz transformação. É interessante a estratégia do inimigo, porque assim, os cristãos, de modo geral, têm muita dificuldade de orar e penetrar na palavra e tal, né? Então, eu acho que nós somos chamados a reverter isso, a realmente estar dando espaço para Deus nos nossos tempos com Ele, né? Para que Ele possa fazer essa palavra começar a gerar em nós a verdade. Né? Então, nós temos dificuldade para separar tempo sozinhos com Deus, né? A gente tem tantas barreiras, mas é porque o inimigo sabe que se a gente der lugar, essa palavra vai começar a gerar vida em nós. Em nossos tempos de oração juntos, devemos talvez testificar a palavra de Deus, né? Ler, orar. Estou impressionado com isso, né? Tem que ler Romanos 8:9, por exemplo. Declarar isto. Declarar até o Espírito começa a agir, né? Estamos libertos pela palavra, né? Pela verdade. Declarar, né? Pedir sem base nas Escrituras não adianta muito, né? Oh Deus, aleluia. Então vamos cantar mais uma vez, permanecer. Permanecer nesta palavra, né? A palavra liberta.